Fala pessoal, esse vídeo aqui é uma surpresa porque essa partida me surgiu ontem, do nada, no torneio Torre de Loulé. Eu não saí tão bem no torneio, mas essa partida eu gostaria de mostrar aqui porque foi uma reviravolta bem interessante. Essa foi uma partida Blitz 3+3, ou seja, partida bem rápida, eu posso ter errado bastante e errei bastante até que eu fiquei com muita peça a menos, muito material a menos. E vocês vão ver o que aconteceu no final desse jogo. Vamos lá. Bom, eu joguei uma siciliana padrão aqui, dragão. Até então tudo certo. Ele jogou a variante, uma espécie de variante clássica, não foi bem variante clássica, não jogou bispo E2, mas ele rocou pequeno, seguiu um jogo tranquilo aqui. Aqui eu joguei E5. Eu suponho que existiam lances melhores do que esse E5, acho que não precisava ter feito isso agora. Acho que aqui até torre C8 era melhor nessa posição do que jogar do que eu ter jogado E5. E5 eu até fechei pro meu próprio bispo. Não foi uma ideia muito interessante. Aqui eu fiquei tentando explorar, estando com esse vindo com esse cavalo para cá num futuro, não agora, porque agora a dama não permite. Eu sei que eu fiquei numa posição bem inferior. Eu estou passando rápido a abertura do meu jogo porque eu quero mostrar interessante aqui ao final. Vamos lá. Bom, domínio de coluna normal. Joguei torre D4, a ideia de jogar torre D4 aqui se ele capturar ele perde o peão, porque eu vou estar ameaçando o cavalo dele. Ideia bem simples. Que ele capturou, capturei. Jogou bispo D3 para defender. Eu joguei A6, deveria ter jogado isso no começo do jogo, não agora. Agora não faz nem muito sentido. Mas a ideia continuava a tentar explorar esse peão aqui. Então a ideia era jogar aí essa sequência, não, no caso essa sequência, enfim. A ideia era avançar esse peão até B4 para expulsar esse cavalo. Voltando, aqui ele jogou torre F5, ameaçando os dois peões ao mesmo tempo. Eu só tenho um lance cavalo D7 aqui, defendi os dois. Aqui ele jogou cavalo D5, eu tomei. Aqui eu joguei F6 para defender. Nessa posição, inclusive, eu não sei por que eu não capturei o peão. Eu poderia ter capturado o peão, não teria muito risco não. Seria até uma posição interessante para eu capturar esse peão aqui. Aí depois que eu joguei o lance F6, eu não pude mais capturar. Bom, cometi bastante erro nessa partida. Aqui jogou C3, eu não tenho outro lance para torre senão torre A4. Caso você não entenda por que eu joguei torre, por que eu não joguei torre D5? Porque se eu jogo torre D5, eu levo bispo C4, eu estou perdendo a torre de graça. E aqui as brancas estão totalmente ganhas. Aí o que acontece? Eu joguei torre A4, jogou B3, eu só tenho torre A5 ou torre A3, não sei por que caramba eu joguei torre A3. Não faz nem sentido eu ter jogado torre A3, que a torre A3 não vai fazer absolutamente nada, aí era pra ter jogado torre A5 mesmo. Aqui eu joguei dama D8, a ideia é jogar dama A5. Aqui eu não tive umas ideias muito interessantes para esse jogo não. A começar por aqui, dama D8 foi um lance completamente desnecessário, porque aqui eu já levo esse bispo C4, que é um lance muito chato. Aqui eu joguei torre de F7. Eu resolvi sacrificar a qualidade aqui porque eu tinha visto essa linha aqui, só que essa linha aqui ficava horrorosa, essa posição aqui. Ficava com tanta ameaça aqui que seria até difícil jogar. Então eu optei por não seguir por essa linha e acabei jogando, entregando a qualidade mesmo. Aqui, inclusive, as brancas já tem até isso. Torre G5. Aí, mas sacrificando a torre de graça? Não, não é de graça não. Bispo C4 cheque. Bispo D3 cheque. Quaisquer das linhas ficam muito mal pra mim. Porque agora eu tenho que entregar o bispo e aqui eu tô com o rei completamente aberto. Aqui não tem nem perspectiva. Aqui o melhor lance seria essa linha aqui, é a única linha que não leva mate. Mas mesmo assim é extremamente perigoso. Aliás, quer dizer, não leva mate é uma conversa. Ainda leva sim.
Leva mata uma conversa, leva sim. Bom, então, depois de torre G5, aqui eu já estou numa situação completamente desesperadora. Acho que aqui o único lance para mim já seria jogar F5 mesmo. Eu nem poderia capturar a torre. Então, diante disso, quando eu jogou bicho C4, eu percebi que eu tinha feito um lance horroroso. Eu joguei torre F7, único. E de fato era único. Não entendi por que as brancas não jogaram o dama H5. O dama H5 era mais forte, inclusive, porque um dos princípios de ataque no xadrez é você manter as ameaças, manter a pressão. Quando ele capturou, de F7, ele deixou a posição mais livre para mim. Qual a ideia de jogar dama H5? Se eu jogo dama H5, eu faço com que minha dama fique defendendo aqui. Então eu estou deixando a minha dama ainda mais passiva se as brancas jogassem dama H5. E essa torre vai cair de todo jeito, eu teria que voltar para defender. Seria uma situação ainda mais chata para mim. Na prática, a quantidade de material que ia ganhar ou perder não faz a menor diferença. O que faz diferença é o status posicional, porque eu teria peças ainda piores posicionadas se ele tivesse mantido a pressão. Isso é um conceito mais estratégico, mas enfim. Aqui, ele resolveu capturar logo. Jogou dama C4, a ideia de jogar dama C4 é explorar a casa E6, entrar na casa E6. E aqui, pessoal, eu fico com uma loucura total. Não sei por qual motivo eu joguei rei G6. Eu estava totalmente destemido ontem. Aí, aqui eu tive a pior das minhas ideias. A pior de todas. Eu vendo que ele poderia jogar dama E6, poderia jogar dama E4, poderia jogar dama D3, eu tive a brilhante ideia. Vou jogar dama E8 para defender essas ameaças, né? Aí eu esqueci da minha torre. Eu simplesmente esqueci da minha torre. Bom, eu joguei dama E8, né? Qual a ideia de dama E8? Aqui eu impeço dama E6, que é um lance muito chato, e se ele jogar dama E4 ou dama D3 para dar cheque no meu rei, eu só volto o rei para F7 sem maiores problemas. Bom, aqui jogou dama B4 e aqui eu vi o desespero comer no centro. Eu disse, eu não acredito que eu soltei minha torre aqui não. Não é possível que eu soltei minha torre. Bom, isso mesmo. Eu soltei minha torre completamente de graça. Mas o que vai acontecer daqui para o final do jogo é uma loucura total. E como vocês estão vendo, ele está com apenas 20 segundos no relógio. E eu tô com 2 minutos. Ou seja, eu tava com preguiça ontem. Se eu tivesse pensado um pouquinho, já tinha evitado todas essas derrotas aí. Não todas, né? Mas muitas eu teria evitado se tivesse pensado um pouquinho mais. Bom, joguei dama H5, né? Eu percebendo que ia perder minha torre, eu vou ameaçar aqui e vou tentar contra-jogo aqui. Jogou torre de 1D2, então a única coisa que eu pensei, quer saber? Torre de 1D2 não, torre de D2. Mas eu joguei. Não, eu vou ficar dando cheque insuportável aqui. Capturei o peão, não tinha pra onde ir mesmo. E cheque em D1. Jogou rei F1. Torre F1, porque se ele joga rei H2, só volta a posição. Rei H2, dama H5. Jogasse rei H2, dama H5 e só voltaria para a posição. Era justamente o que eu queria. Eu tava com a torre a menos. O empate aqui seria maravilhoso. Bom, eu sei que não foi essa linha que ele seguiu. Eu liguei por torre F1. Eu joguei dama D3, lance lógico. Eu tenho que continuar mantendo a pressão. Aqui eu tenho as ideias de avançar esses peões. Tentar colocar esse cavalo para atacar. Aqui eu ia tentar um ataque suicida aqui. A última das estratégias que eu tinha para tentar vencer essa partida. E aqui, normalmente o adversário quando está vencendo acaba por relaxar, então ele nem percebeu que eu estava ameaçando o bispo dele. Então foi de graça aqui. Jogou dama E4, joguei rei F7 para defender. Aqui jogou dama B7, a ideia de dama B7 é pressionar esse cavalo. Aqui eu joguei rei E6, perigosíssimo. Esse lance foi perigosíssimo, não deveria nem ter jogado esse lance. Mas eu tinha esperança de defender esse rei aqui, de defender esse cavalo ainda ter algum jogo, porque o outro lance que eu defendi o cavalo era horroroso. Esse lance que eu perderia, porque aqui eu não tenho mais nem para onde ir. Eu perco o cavalo de graça. E se eu minimamente resolver deixar minha dama passiva, acabou o jogo. Tudo que eu não preciso nesse momento que eu estou com bispo e cavalo por 2 torres é ter passividade na posição. Então eu resolvi jogar na loucura total e joguei rei E6. Rei E6 é extremamente perigoso porque ele tem torre D1 aqui.
Aqui jogou torre F2, sem propósito, não faz nada. Não entendi porquê, é que eu fui capturando peão, né? Aqui se ele jogasse agora a torre D1, eu tinha ideia de dama C5 para defender. Bom, de todo jeito, ele jogou dama A6. E eu continuei pressionando ele. Eu queria muito que ele trocasse as damas, porque esse final seria difícil, mas nem tanto para jogar. É muito mais fácil jogar sem dama isso aqui. Aí chegamos nesse final aqui. Bom, pessoal, esse final aqui eu tô completamente perdido. Não tem nada que comentar. Mas tem. Acredite se quiser. Rei C6. E aqui a posição foi chegando. Como vocês estão vendo, o tempo dele ainda está muito baixo, está 22 segundos. O tempo dele não cai porque são 3 segundos de acréscimo por lance, então. Aqui eu explorei o erro dele para ganhar um peão. Ganhar um peão. Ainda que aqui eu não tenho nenhuma chance, porque esse peão que eu ganhei permite que eu perca um peão crucial. Eu perdi o peão de base. Esse peão aqui defende os dois. Então eu perder esse peão aqui foi muito difícil. Aqui eu tive que jogar bispo F8, eu não tinha outra solução. Se eu jogo o bispo H8, eu perco peça de graça. Então não faz nem sentido. Então eu só tinha bispo F8 mesmo, aqui eu tive que entregar o peão de base. Joguei bispo D6, tinha que arranjar algum jeito de defender os peões, mas era difícil essa posição. Aí aqui eu percebendo que eu não tinha mais como defender os dois peões ao mesmo tempo, eu ia perder dois peões. Eu fui tentando avançar o único peão passado que eu tinha, rei D4, torre G6. A ideia é lógica. A ideia disso aqui é só tentar capturar uma das minhas peças ou ganhar alguma das minhas peças para seguir para o final. Não poderia deixar isso aqui. Bom, dei cheque. Aqui eu poderia ter jogado Rf4. Não sei porque eu não joguei Rf4, aqui Rf4 era lógico. Olha, podia sim. Porque mesmo que ele jogue torre C5, ainda tem um cavalo E3 de intermediário. Podia ter jogado Rf4, não joguei. Eu aqui optei por jogar cavalo E3 cheque. Rei H3. E aqui eu joguei Rf4 tardiamente, que aqui não faz nada. Eu só perdi tempo, tive que voltar. Torre G5. Rei D4. Torre D7. Rei C4. E aqui torre C7. Aí penso, vixe, perdi as peças. Não, mas ainda tem chance aqui. Eu ainda tenho cavalo D5. E aí que a posição começa a desandar totalmente. Eu não sei o que aconteceu aqui. Porque quando ele estava com 19 segundos, ele não errou tanto quanto ele estava agora. Ele está com 32 segundos, ainda tem tempo suficiente aqui. Bom, eu sei que o meu adversário simplesmente jogou torre E5. Ele soltou a torre de graça. Totalmente de graça. A torre de C7. Eu não sei se ele pensou que o cavalo estava cravado ou coisa assim, mas ele simplesmente soltou a torre. Bom, nessa posição eu pensei, pronto, aqui eu já garanto o empate, não tem muito o que fazer aqui. Ele capturou, joguei D5, jogou torre E1, aqui eu joguei cavalo E6, aqui eu estava só tentando impedir o avanço de peão aqui. Se eu sacrificar uma das peças pelo peão ainda é empate, porque dá para empatar rei torre contra rei bispo, dá para empatar rei torre contra rei cavalo. De preferência se eu sacrificasse o bispo era de boas pelo peão, porque empatar com o cavalo é mais fácil. Mas aqui eu fui seguindo o jogo, né? Percebendo que estava empate, que eu joguei bispo F2, cheque, ele jogou rei H5, eu joguei cavalo F4, cheque. E aqui, gente, eu joguei uma ideia maluca, eu joguei bispo E3. A ideia é que se ele avança G5, eu jogo o cavalo H3, ou eu tento pressionar com rei F5. Aqui ele jogou torre E1, que já por si só já é um lance horroroso, porque se ele queria tentar ganhar o jogo, esse lance aqui leva logo esse. Cavalo G2 cheque, que foi o lance que eu dei na partida. Eu vi esse lance muito rápido. Também era um lance muito óbvio. Só que o meu adversário, eu acho que ele estava no apuro, ou ele estava pressionado pelo apuro e aquilo mexeu com o psicológico dele antes, e por isso que ele estava jogando agora de forma mais relaxada, mas não sei. Ele simplesmente cegou o fato de que meu cavalo dava um descoberto na torre quando saia daqui. Ele poderia simplesmente ter capturado e pronto. Isso aqui é empate total, não tem nem o que conversar. Só que não. O meu adversário jogou G5. G5.
Duas interrogações, eu botaria até três aqui, mas enfim. Aqui, eu joguei cavalo E1, jogou rei H5, joguei cavalo F3. Esse peão está completamente perdido. E aqui, eu cheguei numa posição incrível, que eu pensei, eu nunca vou precisar dar mate de bispo e cavalo na minha vida. Isso é totalmente improvável de acontecer na partida. Não, não é não. Não é não. Aconteceu e eu tive que dar esse mate. Por incrível que pareça, esse mate aqui é bem difícil, mas com uma certa técnica você aprende rápido. Inclusive eu vou mostrar nesse vídeo aqui, aproveitando que eu dei esse mate, que vai ser o tema do vídeo. O tema do vídeo é eu ter conseguido uma partida de mate de bispo e cavalo num jogo de blitz. Mas enfim. Cavalo G4, que eu joguei bispo F4. A ideia é que se ele jogar rei F3 eu jogo rei F5. Bom, aqui ele jogou rei H5. Ele foi muito espertinho, a ideia dele ser espertinho é que caso eu jogue rei F5 eu empato a partida. E sumariamente isso aqui já é empate, né? Porque eu afoguei. Então eu percebi quais eram as artimanhas dele e eu joguei cavalo E5. Aqui jogou rei H4, joguei rei F5. Aqui ele tem como fugir, porque ele tem essa casa para fugir. Ele percebeu isso, então eu fui jogando rei E4. Se ele vacilasse aqui eu já jogava rei F3. Mas aqui, como ele fugiu, ele permitiu que eu tivesse que recomeçar toda a posição de mate. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar a vocês como é que você dá esse mate aqui. Esse aqui é um mate muito difícil, mas existe uma técnica principal. Primeira coisa, o teu adversário, quem está de brancos nesse caso aqui, vai sempre tentar fugir para a casa de cor oposta do bispo. Nos cantos de cor oposta à cor do bispo, você não consegue dar mate. Como o bispo é de casas pretas, se o rei ficar no canto das casas brancas, é impossível dar mate. Então, você vai ter que tentar expulsar esse rei ou para cá ou para cá. Existem duas técnicas para isso. E depende do lance das brancas. Bom, em ambas as técnicas você tem que seguir por essa sequência aqui, ó. Cavalo G4, cavalo G4, cavalo F2. Essa é uma posição crítica. A primeira coisa que você vai fazer é começar a expulsar. Para você expulsar, você tem que ir tendo o controle das casas. Esse cavalo aqui já controla essa casa aqui, então o rei já não tem essa casa de recursos, então ele tem que ficar por aqui, provavelmente nessas duas casas. Bom, aqui eu joguei um lance de espera. Por quê? Porque quando o rei jogar rei F8, eu jogo bispo H7. Eu já tirei duas casas dele. Ele agora só tem a opção de ficar manobrando. Ele só tem a opção de ficar manobrando por D8 e por E8. E por F8. F1 no caso, né? Aqui o tabuleiro está trocado e eu estou pensando como se fosse o contrário. Bom, eu joguei bispo S5. Bom, essa é uma posição crítica. Aqui as brancas só tem rei D8. E aqui, meus caros, existe um lance crucial, que se vocês não derem esse lance, vocês não dão esse mate. Esse lance é cavalo D5. Ou cavalo E4 aqui no caso, né? Cavalo E4 é o lance mais importante aqui. Esse lance aqui, ele é o lance que causa muralha. Vocês vão entender o porquê. Existem dois métodos para dar mate e a diferença começa aqui. Existe um método se as brancas jogarem rei F8, que foi o que aconteceu na partida. E existe outro método se as brancas jogarem rei D8. Bom, o mais complexo de aprender é se as brancas jogarem rei D8. Que é o método que eu apelidei de o método que as brancas tentam fugir a qualquer custo. Bom, como é que funciona a muralha aqui? Aqui, o rei das brancas vai tentar fugir por essas casas aqui. Ou por aqui. Então, a ideia é, eu jogo rei E3, ele vai jogar rei C2. Aqui eu jogo cavalo D2, outro lance crucial no método da muralha. E quando ele jogar rei C3, ele está quase escapando, né? Ele está quase escapando, ou por essa casa ou por essa casa aqui. Ele também podia jogar rei B2, mas o outro lance também funciona. Pronto. E aqui a muralha está feita. Percebam que todas essas casas aqui estão dominadas. Todas essas casas estão dominadas, então o rei não tem como fugir. É impossível que o rei fuja. É feita uma muralha aqui. É uma verdadeira fortaleza para você vencer.
Então, percebendo que aqui o rei não tem como fugir, o rei das brancas tenta fugir pelo outro lado. E aqui você continua fortalecendo sua muralha. Você joga bispo B4, porque agora você impressa ainda mais o rei. Aí aqui as brancas vão tentar novamente fugir. Então percebendo que essa casa aqui está livre, né? Aí o que você faz? Solta essa casa. Percebendo que o rei se afastou da casa B3, né? Então ainda tenho um tempo para manobrar o cavalo. Então quando eu jogar rei C2 aqui, eu jogo cavalo E4. Bom, e esse é o método da muralha. A partir daqui o mato é bem fácil, não tem mais muito o que comentar não. É só você ir tentando manobrar o rei, expulsando o rei lentamente para lateral. Já está tão perto da lateral que dá outro lance de espera. Joga RB1. Bom, e aqui o lance crucial, que você prende ele no canto finalmente. Bispo A3. Quando jogar rei A2, bispo C1, rei B1, rei D2, rei A1, rei C2, rei A2, lance de espera, cavalo B5. E agora, bispo B2 cheque, rei A2, cavalo C3 mate. Bom, esse é o mate que você dá pelo método da muralha. Esse é o método mais difícil de decorar, você precisa saber os lances corretos, que é o método que você tem que decorar todas as casas de saída do rei, você tem que saber todos os lances. Os principais lances cruciais é cavalo D5, cavalo D7, bispo E3, que no caso aqui é bispo D6. Então aqui no caso é cavalo E4, cavalo D2. Quando jogar rei C3 tem que jogar bispo D6. E é isso. A ideia é quando você chegar numa posição similar a essa, você já está praticamente com o jogo feito aqui. Bom, retornando à posição, para mostrar o outro método da mata, existe uma complicação que as brancas têm, que é não fugir, tentar fugir, mas nem tanto. Aí quando elas jogam esse, rei F8, o mata é um pouquinho mais complicado. O outro é assim, são lances muito precisos, são lances muito específicos que você tem que saber, mas depois que você aprende é fácil. Esse aqui, o menor erro você tem que recomeçar o mate todinho, então é bem complicado. Quando ele jogou rei F8 na posição dele, vixe, cara, eu vou empatar essa partida aqui agora. Mas não, eu tinha bastante tempo, então acabei que eu consegui ver quais eram os lances corretos e deu o mate. Bom, joguei cavalo D2 cheque. Continuando, a ideia é a expulsão do rei das casas. Aqui eu forço o rei aí para E1, que eu jogo o rei E3. Aqui ele jogou o rei D1. Qual é a ideia dele? A ideia dele é tentar fugir por essas casas aqui, né? Então, eu novamente vou evitar. Eu vou jogar rei D3. A ideia de jogar rei D3 é que eu evite rei C2. E aqui ele vai jogar. Aqui ele jogou rei E1, foi incorreto, ele poderia ter jogado rei C1. Rei C1 parecia ser um lance mais sólido, mas jogou rei E1. Podia ter tentado fugir, mas não fugiu. E aqui eu jogo um lance óbvio, que é bispo G3. Mais uma vez, a ideia é expulsar o rei das casas aqui, o rei é forçado aí para D1. Aí aqui, visando a você expulsar o rei das casas, como é que eu expulso o rei da casa D1? Agora eu tenho que expulsar ele para C1, para B1 e para A1. Bom, primeira coisa, retorna esse cavalo aqui. O bispo está controlando essa casa mesmo, o rei está em oposição, então o rei só tem essa casa. Joguei esse lance aqui. E aqui como eu já conheço o método da muralha, dos outros exercícios, aqui foi muito tranquilo de eu ver esse lance aqui, que é o lance bispo E1. Também dá para fazer essa manobra com bispo D6. A ideia é, eu tenho que de alguma forma trazer o bispo para mais perto do rei para controlar essas casas. Bom, vocês vão ver. Bispo E4, não é nem controlar essas casas, é controlar essa casa aqui. Só que eu tenho que controlar dessa diagonal aqui. Porque eu controlando dessa diagonal aqui, quando eu colocar o cavalo em B2, eu posso jogar rei C3, sem maiores problemas. Essa aqui é a ideia. Aqui jogou rei C3. Aqui eu dei um lance de espera, porque obviamente eu não posso jogar cavalo B2 agora. Aqui, se ele joga rei B1, aqui eu já estou na posição de ganho, porque aqui eu só jogo rei D2, aqui eu jogo rei A2, aqui eu já estou na muralha. A muralha é um pouco diferente aqui, mas já funcionou.
Aqui é só eu transmutar as peças e eu dou mate do mesmo jeito. Bom, opa. Aqui eu dou mate do mesmo jeito. Pronto. Funciona. De todo jeito, retornando à posição, aqui eu joguei bispo A5. A ideia é, por que eu botei o bispo para essa diagonal? Para eu poder jogar esse lance aqui, cavalo B2. E agora com rei C1 eu jogo rei C3. Aqui ele joga rei B1 e eu jogo rei B3. Nessa posição aqui, como eu fui conduzindo corretamente, eu fui expulsando ele, já está praticamente ganho aqui. A ideia agora é só controlar a casa C1 e eu já coloco ele no canto, eu já não tenho o que fazer. Aqui jogou rei B1, lance de espera novamente. Coisa que você tem que aprender nesse mate é que tem muita posição que vocês vão ter que dar lance de espera. Então, não se apresse. É um mate que você dá em pelo menos uns 30 lances. Então, é bem chatinho de dar esse mate. Vocês têm que ter muita paciência para dar esse mate. Enfim. Rei B1 e agora bispo D2, aqui eu já cheguei na lateral, não tem mais o que fazer, ele já está completamente preso aqui, já está no canto correto. Aqui jogou rei A1, aqui eu joguei cavalo C4, rei B1 e aqui já tem mate em 2, eu joguei só cavalo A3 cheque, rei A1, bispo E3. Bom pessoal, essa foi a posição mais bizarra que eu já joguei num torneio Blitz. Eu nunca pensei que eu ia ter que dar um mate de bispo-cavalo na minha vida, mas aconteceu. E para vocês terem noção, esse mate aqui levou desde terminou no lance 97, começou o mate começou no lance 70. Para vocês terem noção de como esse mate é longo e cansativo. De qualquer forma, se vocês aprenderem essas duas técnicas corretamente, a técnica da muralha, a técnica no qual o adversário joga o rei para F1, quaisquer uma dessas técnicas funciona. A ideia é que você tem que sempre observando qual é o controle das casas do rei. Sempre que o rei tentar fugir, você tem que descobrir qual é uma forma de fechar isso. O método da muralha, que foi o método que eu mostrei aqui, ele é um método porque ele é todo encaixado. Ele funciona rápido porque ele é todo encaixado. Todos os lances são muito precisos aqui. Esse método aqui é mais fácil de se confundir, então eu vou só recapitular rapidamente. Você tem que jogar cavalo D2, joga rei E1, rei E3, rei D1, rei D3. Você tem que estar de olho na casa de fuga do rei. Bom, mais uma vez, observe quais são as intenções do adversário. Se eu jogar, aqui eu mostrei jogando rei E1, né? E se eu jogar rei C1? O que faz aqui, se eu jogar rei C1? Bom, se ele jogar rei C1, cavalo C4. Se ele jogar rei D1, bispo G3. Você não pode deixar em hipótese alguma que o rei fuja. Aqui, se ele jogar rei B1, ótimo pra gente, porque a gente já isola ele na lateral. Ele não tem mais o que fazer aqui, já mate bem rápido aqui. Então aqui ele vai tentar jogar rei D1, bispo G3. Perceba que o rei queria fugir para essa casa aqui, né? Aqui se ele jogar rei C1, lance de espera. E agora, ó, com essa casa controlada, essa casa em xeque, reforçada aí para C1. Joga rei C3. Rei B1, rei B3. E aqui, pessoal, já está isolado na lateral. Não tem mais o que fazer. Aqui o mate é bem rápido, é coisa de poucos lances. Rei A1, dá um lance de espera aqui. Então, cavalo A3 cheque. Bispo E5 mate. Acabou-se. É isso. E a outra linha, que foi a linha que ele jogou na partida. Estou tentando mostrar o máximo de linhas possíveis que vocês podem se deparar no mato bispo-cavalo. Mas o mato bispo-cavalo ele não tem muito mistério. É você se atentar à muralha e tentar se atentar ao controle das casas. Joga rei E1. A ideia de rei E1 é fugir para F2, então você rapidamente cobre. Você também pode fazer isso com bispo G1. Existem várias formas. A questão é você sempre se atentar ao aspecto da muralha. Você tem que sempre tentar manter a muralha.
segredo desse mate é a coordenação entre as três peças. Principalmente. Nenhum lance nesse mate é um lance isolado, assim. É como se um bispo jogasse por conta própria, o cavalo jogasse contra conta própria, o rei jogasse conta própria, não. Todas as três peças estão integradas nesse mate. Então, de qualquer forma, aqui... Só uma correção, pessoal. Eu não precisava nem ter jogado o lance bispo E1 e ter colocado o bispo para B4 na posição. Mas existia outra forma de eu dar esse mato do mesmo jeito, que era só dando lance de espera, como eu mostrei a vocês. Enfim. É só isso. Não tem muito o que comentar desse jogo. Quando você consegue isolar o rei no canto correto, o mate já era. Outra coisa, pessoal, não precisa ser necessariamente nas casas que eu mostrei, não. Existem 1 bilhão de formas de você dar esse mate aqui. Você, inclusive, aqui, nessa posição, você poderia fazer o mesmo processo, só que ao contrário. Ó, imagina. A ideia é você entender qual é o conceito da muralha. Tentou fugir para E7, bispo C5, vai fugir não. E se ele tentasse fugir por G7, tentando fugir por F8, bispo C5 também. Aqui a muralha está mantida. Jogou, lance de espera. Quando ele voltar ao rei, bispo E7. Aqui é uma posição crítica, aqui ele vai tentar fugir de novo. E aqui é isso. Bom, chegamos à muralha. Em qualquer lado do tabuleiro você dá esse mate, é bem fácil. É só você entender qual é a técnica correta. Bom, pessoal, desculpa o vídeo ter ficado longo, o vídeo ficou com mais de 30 minutos, mas eu queria mostrar esse mate aqui, como é que você dá esse mate e como eu cheguei a essa posição aqui no jogo. E é isso. Desejo ótimos jogos a todos. Valeu!